Muito bem. Sem olhar. Olha, ousadia. Olha. Tá gravado já, hein? Vamos lá? Precisamos ter um pé no sonho e outro na realidade. Paulo Freire. Ousadia. Acrescente um pouco mais de ousadia em sua vida. Quem ousa conquista espaços importantes, vence distâncias e alcança vitórias. Ousar não significa ser impulsivo. É antes agir com coragem perante desafios que se apresentam, mas uma coragem amadurecida, feita da certeza de que é possível chegar aonde se almeja. Ousar não é agir com irreflexão, é saber ponderar, medir as consequências e saber o momento melhor para agir. A ousadia requer pés no chão e asas no pensamento, capacidade de visualizar e construir o futuro, reunindo forças e condições que viabilizem isso. A pessoa ousada nem sempre é compreendida pelo grupo social onde circula. Não se acomodando, incomoda sem desejar fazê-lo. Por estar sempre criando e renovando, é vista com cautela pelos adversários do progresso, defensores da passividade, almas reacionárias que se comprazem na estagnação. Quem ousa conhecer-se, revoluciona as estruturas de si mesmo, melhorando-se incessantemente. A pessoa verdadeiramente ousada trabalha em equipe, mobiliza as demais criaturas, respeita os limites dos seus semelhantes, mas não se conforma com suas próprias limitações. É alguém que aprende com os seus e com os erros alheios. As situações adversas afiguram-se como desafios. Os problemas são convites à reflexão, a solidão um estímulo à procura das forças latentes, e as decepções lhe fazem conhecer melhor o gênero humano. A ousadia impede o seu portador de parar, e mesmo nas pausas naturais para refazimento, há um aprendizado extraído para as novas e incessantes buscas. Tente adicionar mais ousadia a seus projetos. Não fique apenas no mundo das ideias. Sensibilize pessoas, tente sucessivas vezes e descubra o vasto universo de potencialidades que existem em você. Bem, vamos aproveitar o clima da leitura para agradecermos esta oportunidade, buscando essa inspiração, nosso Mestre Jesus, nos bons espíritos, naqueles que vêm aqui com a permissão de Deus para nos auxiliar nessas nossas reflexões, e vamos dedicar de coração, né, esses momentos aí, aquelas pessoas que estão em recuperação, Télia, meu irmão Wellington, para que eles possam realmente encontrar este apoio espiritual com tranquilidade e facilidade. Estamos também, Senhor, agradecidos por estarmos aqui em casa, com os nossos amigos, visitando-nos, seja diretamente, seja pela telinha. É um motivo de alegria, realmente, para todos nós, essa reunião. Por isso, temos que agradecer. E que nesse dia, nessa nossa reunião, possamos estar bastante atentos aos assuntos, aos trabalhos que serão desenvolvidos, porque com certeza, aprendendo mais, nós poderemos ser melhores e servir melhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade.
Que assim seja. Muito bem. Capítulo 14. Nós estamos no último item, né? Que é o item 9, né? Ingratidão dos pais, ingratidão dos filhos e os laços de família. E nós vimos até um pedaço. E daí para frente nós vamos ver hoje. Seria bom a gente dar uma lida geral, né? Para a gente continuar hoje o raciocínio aqui de Santo Agostinho, que trouxe essa mensagem para nós. Ok? Então, vamos começar aí no item 9, vamos passar direto até o final. Lei, por favor. Senta daqui, Pedro, não? Só o microfone. Senta aqui, ó. Precisa. Venha. Pode começar, né? Instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciáveis desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver.
é como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência ha podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Essa foi a leitura da semana passada, os nossos comentários, ok? Agora nós vamos dar continuidade aí a partir desse ponto, Até o final, a leitura. até o final. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por causa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigá-lo, vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse de todo. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitos dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam o êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência.
a amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Olha aí. Está muito longo o texto. Falta não. Que aqui ele começa um outro item. Hã? Quem lê comenta. Regra, regra. Durante a leitura, eu estava aqui, de certa forma, agradecendo por ter nascido numa família onde as desavenças sempre foram pequenas, nunca chegaram a ser nada complicado. E, ao mesmo tempo, eu estava pensando aqui como deve ser difícil você viver num ambiente onde o ódio, o rancor, a mágoa, provoca toda a situação de desequilíbrio e de dificuldade. Felizmente, né, como eu estava dizendo, a gente imagina uma situação dessa e eu nunca percebi isso nas relações que a gente teve, né? A gente tem conhecimento, às vezes, né, de situações desse tipo. Abaixa o tom, não, senão até eu me escuto. Mas é realmente uma situação complicada. E, por outro lado, né, a doação que os pais precisam ter para com aquele filho, aceitando, compreendendo, procurando amenizar situações de dificuldades, meu Deus, deve ser muito difícil, né? Você ter uma situação dessa todo o tempo, né? Durante todo o tempo da formação sobretudo, àqueles que não têm o conhecimento da doutrina como a gente tem, como entender situações de crianças pequenas ainda e que já têm uma situação de confronto, né, com relação aos pais. É muito complicada a situação, muito difícil e, sei lá, é difícil para a gente até imaginar uma situação dessa. Esse texto mexeu muito comigo. Minha vida inteira, eu sempre falei que filho é para gente grande. Porque eu tive a Corina aos 29 anos de idade. Eu me achava uma pessoa super madura, independente, super safa em tudo. E quando a Corina nasceu, eu percebi que eu não sabia nada. Então, desde então, eu falo que filho é para gente grande. Não adianta a gente ser independente, trabalhar, sabe, ter um monte de experiência em outras áreas. Mas você receber uma alma que está encarnando e que precisa de você para dar o direcionamento para ela desenvolver, e você está atento a todas as características daquele espírito que está encarnando ali, para que você
não se aflite com nenhuma dificuldade dele, muito pelo contrário, que você possa entender e encaminhar, né? E aí, Santo Agostinho vem fazer um comentário aqui, e a tarefa é tão difícil quanto possa vos parecer. Ou seja, não exige o saber do mundo. Eu já tinha um monte de saber do mundo, sabe? Então, era assim mesmo que eu me sentia, cheia de saber do mundo. Cheia de si. Podem desempenhá-la assim, o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. E aí a gente tem que conhecer, inclusive, e principalmente, as nossas imperfeições, né? Para poder acatar com amor, com carinho, as imperfeições daquele espírito que está vindo constituir, junto com a gente, uma família. Então, esse texto aqui eu acho maravilhoso, sabe? Pega uma aguinha ali comigo. Explica bonitinho por que, às vezes, num futuro, os filhos têm ingratidão Obrigado. pelos pais, numa situação que acontece dos filhos, às vezes, se rebelarem e tudo mais. Aqui explica tudo bonitinho. Foi por acaso? Não, não foi por acaso. Onde foi que a gente... Onde eu errei? Onde eu errei. Que a gente não percebeu ali, né? Quem é que estava chegando no nosso núcleo familiar e que era tanto para a gente aprender com ele, quanto para ensinar. É engraçado que eu pensei isso muitas vezes. Não me engano. Terrinha, você está ouvindo? Letícia também? Ouvindo E a Vilma falou bem alto. Vou falar. Está ouvindo a Silvana? Oh. Não, não. Eu pensei isso muitas vezes. Que a relação minha do Bernardo era um resgate. Eu já pensei isso, inclusive enquanto ele ainda estava encarnando. Porque sempre teve muito amor, mas muito desafio. A relação nossa foi desafiadora desde o início. Foi de uma luta desde o início. E eu sempre imaginei isso. Aí, na hora que a gente fala assim, mas existe uma situação de ódio, não, nunca existiu uma situação de ódio. Mas sempre existiu uma relação de muito desafio. Muito. A gente batia de frente muitas vezes. Às vezes mais de uma vez por dia. E sempre na intenção de fazer o melhor. Mas batia. Eu já pensei isso muitas vezes. E de um se fazer compreender pelo outro, né? E é sempre assim, eu falava assim, mas meu filho, não é assim. Ele fala assim, mãe, mas é assim, por que não pode ser assim? E era sempre era desafio, entendeu? Então eu imaginei isso muitas vezes. Assim, de onde que está vindo isso? Esse conflito de opiniões, né? Tinha um amor muito grande entre nós dois, sempre teve. Um carinho, assim, né? Acontecia alguma coisa, a primeira pessoa que o Bernardo procurava era ele. E eu tinha um desespero de tirar ele da situação. Mas tinha desafio sempre. Eu acho que já contei isso para vocês algumas. Eu sempre pensei nisso. Esse texto me tocou muito também.
o tempo inteiro me encontrando lá dentro. Olha, mas desde o primeiro dia que eu fui mãe, tudo isso que está aqui veio como um alerta para mim, sabe? Que eu entendi ali, naquele momento, qual era, comecei a entender, né, qual era o objetivo da maternidade. É uma vivência diária, um aprendizado diário. E difícil. Ele está falando que não é difícil, né? Eu acho que não é porque a gente está atrasada. Não é não é tão difícil quanto possa parecer. Gente, eu acho que todos nós aqui já, né, a menos da Letícia, que é mais novinha, mas né, nós já passamos por todas essas fases E a e letra que, está a pleno vapor, né, Lê? para nós, representa naturalmente uma revisão, né? Revisão não para nos colocar numa situação de ruim, muito pelo contrário. Esta revisão faz parte do aprendizado. Se nós não fizemos melhor, é porque não sabíamos fazer melhor. Nós estamos aprendendo agora, estamos tendo mais maturidade no processo, já sofremos situações em que, né, a gente valoriza para o engrandecimento. É lógico que um dia ainda pode acontecer, nós não desencarnamos, né? Mesmo depois de desencarnados, também pode acontecer um processo de ingratidão, de qualquer coisa que está aqui. Ele coloca coisas interessantes, como que agora, para nos preparar para próximas etapas, que é de ser avós, né? Talvez bisavós, quem sabe, e talvez, quem sabe, reencarnando posteriormente com maiores condições, se nós conseguirmos preparar nesta situação aquilo que nós precisamos para a edificação. Honrar pai e mãe. Esse é o tema. É isso que nós estamos aprendendo aqui com Kardec, com Santo Agostinho. Ele coloca coisas que, para nós, não tem mais, às vezes, não tem mais sentido na atualidade para nós. Agora, algumas coisas vão nos lembrar quando vier o momento da revisão. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa, por vossa culpa, né? Por culpa vossa, ele se conservou atrasado, tereis como castigo perante os espíritos sofredores. Quer dizer, se nós não tivermos o cuidado, nós ainda vamos ter consequências. Mas não adianta ficar lamentando, adianta fazer o melhor agora, daqui para frente. Não é isso? Adianta nós aprendermos a amar como eles devem ser amados. Adianta nós aprendermos esse processo de reparar, né, as situações, as tendências dos filhos, dos netos, e procurar, não como avós, porque há a obrigação dos pais, mas a estudar esses indivíduos. Como ele diz aqui, a estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Vê se não está acontecendo orgulho e egoísmo. Para a gente enxergar isso, é preciso que a gente enxergue isso primeiro em nós. Se não temos ainda esses vícios, né, morais. Então, eu vejo esse evangelho hoje aqui
na idade que a gente está, né, que eu estou, eu vejo mais como uma semeadura. Semeadura, seriamente. Porque eu nunca estudei esse evangelho como eu tenho estudado agora. E vem estudando ou lendo esse texto quando a gente era recém-casado. Recém-casados. Né? Eu acho que Então, nas próximas encarnações, a gente vai estar mais atento, tá? Para esse convite que ele está fazendo aqui. Porque a gente Então, já vem com a noção, né? o que passou já está aí, Ele falou, cheio de si, certo? Uma outra coisa, totalmente fora de si. uma outra coisa é o seguinte: nenhuma reencarnação é para resgate nesse sentido de sofrer. Todas as nossas reencarnações são para construção, né? Certo? Então não é para resgate, porque se, como nós vimos, né, já, se os filhos são, né, são de tal forma que nos combatem, nos desprezam, são realmente assim, né, indiferentes a qualquer situação nossa, isso não é um resgate, isso é uma prova que nós estamos enfrentando. Se nós passarmos bem na prova, nós vamos continuar, mesmo que eles se desviem. Mas fizemos tudo aquilo que foi necessário para encaminhá-los para o bem. Se não passarmos na prova, se nós não fizermos o que foi planejado na nossa reencarnação, também teremos as consequências naturais. Mas as oportunidades virão de modo que a gente sempre construa mais. Por isso a necessidade da semeadura agora. Então, eu considero esses textos aqui, na nossa idade, tá, como textos de semeadura. Até mesmo para a Letícia, por exemplo, né, Letícia? Que é mais jovem, tá? Assim como para os outros que vão nos ouvir, né? Possam ter esta ideia de que isso aqui é uma semeadura. Tomara, né, a gente consiga realmente trabalhar estas situações com tranquilidade. Aqui não adianta ficarmos buscando se eu fiz, se eu não fiz agora. Não, não tem jeito. O que foi feito já foi feito. É reconhecer, porém buscar uma nova semente, um novo plantio, de modo a nos melhorar, né? Mas E todos enquanto nós a erramos, gente está a caminho, todos nós erramos. com filhos, a gente ainda pode ir aparando. Não, sim, Mesmo que eles sejam adultos. não, sim, naturalmente, mas veja só, amar, aprender a amá-lo é diferente do que estarmos nessa situação de arrependimento sem nenhuma ação. Aprender a amar, nós temos que aprender de qualquer forma, certo? Isso com relação de nós para com eles, eles para conosco, é a situação deles. Não tem outra forma. O que foi feito, nós não conseguimos refazer agora, na idade que eles estão, a não ser os filhos da Letícia, que ainda são mais novinhos, e podem começar a ter essas ideias, né? Nós, como avós, tem uma outra dimensão dessa proposta, né? E também nós não vamos consertar menino, não é isso. Mas, pelo menos, buscar encaminhá-los para o melhor, com certeza. E buscar encaminhar para o melhor não significa que eu tenho que levar aquilo ali. Eu tenho que fazer melhor por eles. Melhor no sentido moral, melhor no sentido educacional. Por isso que o Espírito Santo Agostinho começa aqui, ó espíritas, falando para nós que já temos conhecimento. Compreendei agora o papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, é sempre isso, né? Interai-vos dos vossos deveres e ponde o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprires.
Então, Qual que é a este, missão? Continuar o Espírito de Deus. exatamente. Essa é a nossa missão como pais. Eu fui olhar aqui no dicionário, o que que significa a palavra honrar, né? A gente tem ideia, né? Eu achei interessante que eles falam que honrar é conferir honras, afeto ou merecimento. Exaltar, levar às alturas, glorificar. Mas em hebraico, olha só que interessante. A palavra é kabed, em hebraico, e significa reconhecer o peso de uma pessoa. Reconhecer O peso de uma pessoa. Quanto que aquela pessoa pesa para você? Vai, Tá? Peso de uma pessoa e sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. Ou seja, o peso aí no sentido do que aquela pessoa significa para você. Exatamente. O peso, né, de uma pessoa na sua vida. Ela vale muito, ela vale pouco, né? É diferente, ou né? Então, é o peso, né? É o peso mesmo, né? O quantitativo que aquela pessoa representa na nossa vida. Isso aqui é honrar, né? E como o capítulo é honrar pai e mãe, né? Fica a pergunta, talvez, para os nossos filhos. Qual que é o peso da minha autoridade? Qual que é o peso do meu valor de sua vida? Qual que é o peso dos nossos pais para nós? Pergunta para nós, para os nossos pais, e para os nossos filhos, para os pais que eles têm. fala muito baixo. Então, né? Eu estava refletindo aqui do texto, né, compartilhar, só estou pensando muito errado ou não, né? Mas partindo que a gente já estudou outros capítulos atrás, né, da encarnação dentro da família, né, sempre é a família que volta, né, você sempre está naquela mesma os laços de amor. E dentro, né, ouvindo esse texto, eu fiquei pensando, para a gente que somos pais, né, de filhos naturais nossos, há um grande desafio de tudo isso que a gente falou, me fez lembrar um amigo meu antes do doutor, que inclusive é filho também, ele é uma mediunidade muito aguçada, frequenta sempre na Luiz Gonzaga, e ele não conseguia ter filho, adotou dois irmãos, um casal. E dias atrás eu encontrei ele lá na fábrica e ele falando do desafio dos dois, da criação. E assim, deu N relatos de muitas dificuldades e tudo. E o Paulinho é um cara assim, se você só de olhar para ele, ele já transmite paz para você, sabe? E eu falei, puxa, pensei, né? Se o Paulinho está falando isso comigo, né? Na prática deve estar sendo realmente um desafio. Então, me fez refletir assim, que se para a gente entender os que são os nossos filhos, que são almas que encarnaram nos mesmos laços de amores, e quando você adota uma criança, que é esse caso que eu estou dando exemplo, que vem de outros laços de amores, né, para você semear, igual o Valdemar falou, né? Apertar esses laços, né? Ou construir esses laços. Né? Assume as mesmas responsabilidades. Porque paternidade não é só, como ele diz ali, não é só o corpo, tá? Quando produzir um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, qualquer que seja o momento da encarnação dele e onde ele encarnou. Todas as almas têm esta situação. Então, se ele recebe e admite esta função, ele está, na realidade, trabalhando em prol desses espíritos que estão à sua guarda, tá? Aliás, todos os nossos filhos são adotivos. porque filho é nosso, né? Se a gente pensar bem, É propriedade. todos os filhos são adotivos. Uns encarnam diretamente no lar que a gente vive, com a esposa, outros encarnam em outros lugares, mas nós recebemos da mesma forma. É uma alma que vem até nós para que a gente possa ter esses deveres para com ela. Então, assim, no caso do exemplo que eu dei,
se o Paulo e a esposa dele tivessem tido filhos naturais, pode ser que a dificuldade seria a mesma dos que ele adotou. Sim, Os mesmos espíritos, né? pode ser os mesmos espíritos, podem ser espíritos similares, né? São provas que o indivíduo está buscando, certo? Aqui, Que a gente tem que pensar que não foram parar na casa do Paulo e da esposa. Minha avó dizia que Deus é tão sabido, que tem tantas coisas que ela falava de Deus, que Deus é tão sabido que quando a gente não pode ter filho, se esses filhos não podem entrar pela porta da frente, Deus dá Adoro um esse jeito de botar eles na porta de serviço. É, Né? eu Ou seja, adoro eles são esse termo. seus. Se não for pelas vias, né? Eles vão chegar física, né, do casal, eles vão chegar para você, né? Não tem isso aí, não tem meu pé melhor. Ela falava isso sem conhecer o doutrina espírita, sem nada. Ela falava isso. Ah, meu filho, não Está vem falando pela porta- baixo, velho. não vem pela porta da frente, vem pela porta dos fundos, ela fala. Miranda, eu vou fazer uma confidência para vocês e inverter a situação. Quando nós frequentávamos a Fundação Espírita Caritas, um dia o irmão Agar disse para Vilma e para mim que nós nos preparássemos para receber um espírito muito especial. E, de certa forma, aquilo preocupou a gente. A mim, eu fiquei imaginando, poxa, será que vem com defeito físico, sabe? Você começa a pensar esse tipo de coisa. Mas eu vou fazer um parêntese aí, e o Miranda continua contando. Por quê? Por outro lado, o espírito que se manifestava através do meu pai se despediu porque ele iria reencarnar. E ele iria reencarnar numa pessoa da família. Só que meu pai recebia um espírito que se denominava Aleijadinho. Meu pai, inclusive, ficava com a mão toda torta quando ele psicografava. E aí, eu e Miranda entramos nessa paranoia de vir com efeito físico, se seria ou não, entendeu? Continua aí, Miranda. Muito bem. Márcia Claudinha. Corina já era nascida. Ana Paula, mais ainda, porque era do meu primeiro casamento. E um parênteses para poder vocês entenderem melhor. Como eu fui criado entre só irmãs, eu era totalmente efeminado quando criança. Brinco que eu não sou homossexual porque eu não quis. Oportunidades eu tive todas. E isso gerou em mim uma antipatia para a situação, para os homossexuais. Um negócio assim inexplicável. Então, eu eu cresci com esse preconceito. Aí duas coisas fizeram que a minha vida se alterasse completamente: a doutrina espírita e a Claudinha. Quando Claudinha se manifestou no seu desejo de homossexualidade, nós imediatamente aceitamos, imediatamente pedimos que ela trouxesse a namorada para a nossa casa. Mas isso me custou um aprendizado em que eu li, estudei, peguei livros e tal, para que eu pudesse entender, junto da doutrina, o que se passava. Então, o que eu quero colocar para vocês são duas coisas. Um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que ela e Gabi se casaram. Eu me emociono, inclusive. A felicidade era de tal ordem
que eu não consigo descrever para vocês. E, por outro lado, inverta a situação, foi ela que me deu a lição. Eu gostaria que ela estivesse aqui para ouvir isso. Ela sabe disso. A gente já conversou várias vezes e tal. Agora, desde criancinha, muito pequena, ela sempre teve a preferência por brincadeiras de menino, jogar futebol, andar de skate, tudo de esporte, sempre mais para o lado masculino. Não gostava de usar meia calça. Tinha coisas que, para Claudinha, eram verdadeiras torturas. E é o que está aqui, que a gente tem que procurar conhecer muito o filho e encaminhá-lo na vida, né? Eu, quando ela era bem pequena, muitas vezes eu falei, tem que botar vestido, tem que botar meia calça. Eu enfeitava ela para a festa junina, ela tinha horror daquilo. Aí chegava nas festas, ela saía arrancando as coisas. E hoje eu digo que eu sou tão feliz que eu só tive filhos e tenho uma vaga. Letícia, você queria falar? Pode assistir a gravação. Oi? Pode assistir a gravação. Ela faz. Eu estava. Eu só queria comentar que eu achei muito interessante quando ele fala do jardineiro, que os pais têm que fazer como jardineiro, porque eu tenho ouvido sobre educação consciente e eu tenho seguido uma educadora parental que ela fala sobre a gente ser pai jardineiro em vez de ser pai carpinteiro, né? Que o carpinteiro está querendo moldar o filho e o jardineiro não, está querendo que ele floresça, né? De acordo com o que ele é. E aí eu conversando isso com a, a irmã do Carlos, que teve aqui esse fim de semana, ela também é espírita, aí ela comentou sobre, mas nós espíritas sabemos, né, que tem que também entender o lado espiritual, que ela entendia que em certos pontos a gente molda, né? Ela não conseguiu entender assim o jardineiro e o carpinteiro. Porque também vem o dever da gente educar, né? Só que aqui ele até fala, né, de arrancar as ervas daninhas, da gente preparar o terreno para que a semente possa florescer. E aí me veio essa questão, realmente não deixamos de ser jardineiro, né? O jardineiro ele tem muito mais, além de ele cultivar o que é a semente, né? Ele não está esperando que seja outra coisa a não ser a criança florescer a melhor essência dela, né? E a gente vai tirando as ervas daninhas, o que não é de tão bom, né? E deixar que ela possa florescer. Eu achei bom essa Muito, leitura que muito, muito complementou. legal isso aí, né? E se me permite ainda falar que carpinteiro é quando a madeira já está madura, tá? Aí você tem que malhar mesmo, né? É muito mais complexo do que ir aparando os rebentos, ou seja, aqueles momentos em que nasce a situação. Por isso que ele diz: estudá-los devem os pais aplicar-se. Mas Nós, esse estudo da educação consciente me fez mudar muito a minha forma de educar, sabe? Eu fiquei pensando muito que, apesar da gente
estudar a teoria, na prática é tão difícil, e aí ela vai falando das práticas que são da sociedade mesmo, né? Que a educação consciente é diferente da tradicional. Ela vai colocando as duas diferenças e vai mostrando, né? E aí tem muito a ver com a forma que a gente foi educado e o que a gente está consciente de nós mesmos, né? Do que foi traumático para nós e o que a gente está reproduzindo, né, na nossa educação. Então, isso tem me feito, assim, pensar muito, né? Essa consciência mesmo, do que eu estou levando para o meu filho, que não é legal, mas que é uma coisa passada, que foi o que meu pai deu conta de passar. Então, você vai trabalhando um pouco isso, sabe? Sem reproduzir tanto. E aí tentar mudar o sentimento e fazer uma outra releitura da criança, dela poder se expressar. Acho que é por isso que hoje o pessoal fala assim, nossa, hoje eu não conseguiria educar, porque hoje você dá voz à criança, você ouve ela expressar, ajuda ela a, a entender os sentimentos que ela tem. Mas, às vezes, o sentimento que ela tem, nem eu mesma entendo. Mas, Porque a gente foi tolhido, né? Então, aí, essa coisa de ser jardineiro é estar aprendendo o tempo todo, né? Como que a criança está florescendo e aonde que eu vou entrar, né? Para poder arrancar e aonde que ela está querendo ali crescer os seus galhos, né? É bem complexo. Acho que a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho até que a maternidade, para mim, foi essencial para eu amadurecer, até para eu poder entrar no espiritismo. Ela foi o meu caminho de conhecer a doutrina, porque eu queria dar um melhor, assim, tá sempre me atualizando e querendo aprender para tentar passar o melhor para os meus filhos. muito bom. Agora, essa influência que a gente traz dos nossos pais, da educação que a gente recebeu, um pouco disso sempre a gente vai passar para frente. Meu pai foi um homem muito enérgico, embora eu acho que ele tenha dado para a gente o melhor que ele pôde. Mas eu, em dado momento, eu cheguei a falar, isso, aquilo que ele fez, eu iria fazer com as minhas filhas. Fiz. E hoje, quando eu vejo, por exemplo, a Corina repetindo com os filhos alguma das coisas que eu fiz, isso é bem confuso para a gente, já na posição de avô, você perceber isso e muitas vezes interferir, e muitas vezes interferir. E não é o nosso papel, né? Aí o papel é dos pais, né? Os pais aqui, igual ele coloca, tem que estudá-los, entender, ver de onde se originam todos os males, etc. e tal. Isso não é papel nosso de avós, mas é papel da gente tentar colaborar de forma muito sutil, muito tranquila, até através do próprio filho, para que aquele conflito ali se resolva, né? Não me entenda mal, eu sou muito grata pela educação que eu tive. Não, não entendi mal, não, eu também estou muito grata, mas eu acho que de uma Eu acho geração que para outra, todos nós trazemos coisas que hoje sim, se fazem de forma diferente.
Da minha geração para a sua, já mudou de muita coisa. É sempre uma evolução, né? Não é isso? O espírito não está evoluindo? Pois é, nós não estamos aqui, né, para isso. Isso aí. É para isso. Gente, vamos em frente, então? Vamos até o final agora? Vamos lá, Onde eu parei? Deu. dá prova. O rei, acende aqui atrás, né? Que não. Tá bom, tá bom. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, fugido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente? Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal? Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se deve a parar no infinito do passado e do futuro, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parece verdadeiramente monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito que se perpetuam e consolidam como o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeitos da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas.
se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam-se a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Assim é a foto da vida. Essa visão do futuro, de tudo que a doutrina nos traz, abre uma perspectiva, uma esperança fantástica, né? Porque na nossa pressa, na nossa preocupação, na nossa visão curta das coisas, a gente precisa realmente ampliar a ideia, a capacidade de percepção e ver como as coisas em futuro vão se encaixando. A cada oportunidade, a cada reencarnação, a gente vai vendo o progresso acontecendo e as coisas vão se resolvendo para que a gente realmente possa reequilibrar-se entre todos aqueles com os quais a gente convive. Fantástico. A Regina falou, é porque Santo Agostinho não casou e não teve filho. Não, ele não casou. Ele até ia casar, mas aí não casou. E o estranho é que fala que o filho dele, em Santo Agostinho, tem 12 anos, e pouco depois o filho morreu. Adeodato. Esse é o nome. É interessante que ele lembra aqui, né? Que de todas as provas. Fala alto, Rê. Eu estou falando Não, alto, tá não. não? Falando baixo. Santo Agostinho lembra aqui que de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração, né? E realmente são as provas que desorganizam a gente, né? Porque os consultórios hoje de psicologia, psiquiatria, estão todos cheios, não é porque a pessoa está com uma dificuldade material, é porque ela está com uma dificuldade afetiva, né? O coração está incomodado, né? Pode ser até que tenha ocorrido um fato material que, né, desencadeou uma situação afetiva. E é quando mexeu no coração, né, a gente realmente sente isso. E me chama a atenção aqui também, quando ele fala, bem no finalzinho aqui, né, que a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Porque a gente tem a pretensão de querer salvar todo mundo, né? A gente não quer que ninguém se perca no meio do turbilhão, né? No meio do naufrágio, né? Ou da própria reencarnação. E a gente não consegue, né? Como ele fala aqui, lembrar disso. Não vamos conseguir, né? Salvar todos. Alguns náufragos a gente consegue resgatar. Outros, infelizmente, vão sucumbir pela própria escolha dos náufragos, né? Não só nossa. Né? A nossa intenção é uma, mas às vezes os náufragos não comungam com a mesma intenção nossa, com o mesmo desejo. Por isso sucumbem, né? Eu achei interessante falar que alguns náufragos, e tem uma passagem do Evangelho, o Valdemar vai lembrar melhor que eu, que fala, Jesus fala, né? Né, ele não fala, não. Hein? Né, ele não fala, não. Não. Fiz de fraco para os fracos, Não, isso é Paulo. para não me perder, Isso é Paulo de Tarso. aquela passagem que ele fala. Paulo de Tarso. E
ele consegue, né? Ele fez, mas alguns poucos foi o que ele conseguiu resgatar, conseguiu encaminhar. Eu vou procurar e vou lembrar, se vou demorar um minuto. Não, foi Paulo de Tarso que falou, não foi Jesus. Está lá nos Atos dos Apóstolos. E fraco para os fracos, e forte para os fortes. Mas não consegui salvar todos, não é isso? É, Aqui tem alguns aspectos aí que eu acho importantes, que é o seguinte. Nós somos de uma geração, Eu estou procurando aqui o livro. nós somos de uma geração, nós somos de uma geração onde não havia diálogo. Os nossos pais nos educaram da maneira com que eles foram educados, determinando valores e não colocando em discussão. Por outro lado, a nossa geração, ao educar os nossos filhos, Vilma e eu tomamos esse cuidado de passar os mesmos valores que a gente recebeu, mas dialogando o tempo todo. Dialogando, conversando, dialogando, conversando, dialogando, conversando, aberta e claramente sobre qualquer assunto. Então, eu acho que as coisas vão evoluindo, evidentemente, as coisas vão melhorando, porque a gente não precisou dos beliscões que minha mãe me dava, a gente não precisou das chineladas que minha mãe me dava, mas a gente conseguiu passar os mesmos valores. A forma que é diferente. A forma que é diferente, né? Agora, me preocupa um pouco, 1 Coríntios. me preocupa um pouco como hoje muitos casais, muitas famílias transferiram ao colégio a educação dos filhos, quando, na verdade, o colégio dá conhecimento, não dá educação. A educação é em casa, sabe? Então, isso realmente me preocupa. Eu acho que a gente tem hoje muitos jovens perdidos porque não receberam esse tipo de educação de casa. Sabe? Isso realmente é uma coisa que me preocupa. E, por último, um pensamento do Gibran Khalil Gibran. Nossos filhos são as flechas, nós somos os arcos. Cabe-nos colocar a flecha no arco, retesá-lo, indicar a direção e soltar. Daí para frente é com ele. Puxou? 1 Coríntios 9, 22. Gente, Letra 9. oi, Oi, Estão ouvindo? aqui, uma coisa que logo na segunda parte aqui me chamou a atenção é que quando fala, né, da amargura que a gente tem quando o filho não consegue chegar no ponto que a gente queria, né? Então, que isso, gente, será que não é um orgulho muito grande que a gente ainda tem? Eu, pelo menos, tenho, né? Porque, na verdade, é muito difícil você ouvir quando uma pessoa fala uma coisa a respeito de um filho seu, ou de uma situação que você está vivendo, ou que o seu filho está vivendo. E a gente, na verdade, a gente quer assim, todo mundo, nossa senhora, mas Lilinha é ótima, Cacau é maravilhosa. A gente só quer ouvir isso. Mas é no sentido de orgulho, de me agradecer. Olha, eu fiz um grande trabalho, né? Muitas vezes sem olhar mais para frente, né? Não ter uma visão pequenininha só de agora, né? Às vezes as propostas deles são diferentes das nossas, né? E eles vão ter, como a gente também, muito tempo para se alinhar, né? Talvez a nossa visão nem seja a visão ideal, é só a minha visão pequenininha, rasteirinha aqui, né? Então, eu acho que a gente deve levar muito em conta
não vou falar droga, não. Essa tal como é que o Valdemar fala? De vício da gente, que é orgulho. Então, é complicado, Mas né? Pode falar olha só, que, bem, olha só, ele, né, não tira o nosso mérito, né? Como ele fala, nesse trechinho que você fala aí. Quando os pais não feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, e se não alcançam êxito, não têm que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. Há a amargura, muito natural, que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços. Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir, noutra existência, a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Ou seja, né? Mesmo com os nossos tropeços, a nossa falta de informação, a nossa falta, às vezes, de formação, né? A nosso radicalismo, né? Nada está perdido. Uma semente ficou ali. E esse espírito vai carregar essa semente e ela vai desabrochar numa outra oportunidade. Porque senão a gente ia ficar muito para baixo, né? não, eu entendi. Porque eu que não soube, não é que eu não soube, né? Talvez se um outro caminho que eu tivesse tomado, que deve ter sido mais produtivo. Mas mesmo o caminho que eu tomei, alguma coisa de bom está gravado naquela alma que Deus me possibilitou, né? Eu acho que não foi bem isso que ela disse, não. Não? Não é isso não, Kézia? Você falou? Não, eu não estou falando do que o filho está pensando ou vai achar, o seu pai. Estou falando no sentido de eu, às vezes, ficar incomodada com as situações devido ao meu orgulho. Ah, tá. É aquela vontade de saber, nossa, que mãe incrível, que mãe porreta, entendeu? É querer a aprovação. Sabe? Aí E não eu é orgulho, entender aí é vaidade. Vaidade que é diferente de orgulho, é certo? orgulho. Mesmo também. É, Eu sei mas, que é ruim do jeito. é, mas todos nós gostaríamos disso. Isso independentemente de ser vaidosos ou combatermos a vaidade. É reconhecer que não são assim, mas continuar amando é que é o principal. Não é o resultado que nós produzimos, porque o resultado não depende só da gente. É lógico que o encaminhamento geral, sim, mas o resultado é da situação dos próprios filhos. Então, nós não precisamos de ter a felicidade depositada naquilo que eles estão fazendo. A felicidade é de construção nossa naquilo que nós podemos fazer de melhor. Entendeu a diferença, Té? Uhum. Isso não é orgulho, orgulho é diferente. Orgulho é se sentir superior, achar que, né, nós estamos por cima da carne seca, entendeu? A vaidade é que, às vezes, faz com que a gente queira este reconhecimento. Tá? Inclusive, tem aquele ditado, né, gente? Que filho feio não tem pai, e, né, ou não tem pai ou não tem mãe, sei lá. É que o filho da gente tem que ser bonito, né? Tem que É ser só parte. Ter mãe é sempre bonito. Para amanhã? da mãe, né? Mas não. Isso, na verdade, está dizendo para os dois lados. Né? Agora, nós temos aqui o que o Miranda falou, né? O Espiritismo nos mostra esta situação futura, das oportunidades. Então, se falhamos agora, nós vamos ter oportunidade de consertar, né? Se nós falhamos pela indiferença ou pela displicência, vamos consertar com disciplina, é só
Só o que que ele fala que falta na gente? Falta a vontade. Então, é estabelecer uma disciplina da vontade, né? Ou seja, da realização dos desejos, certo? Disciplinar a vontade é realizar os desejos para o bem. Isso é disciplina da vontade. A vontade, ela sozinha não faz nada, ela tem que estar atrelada a determinados projetos e desejos. Então, se eu tenho desejo de fazer o bem, eu uso a vontade para que isso ocorra. Não, não, E tudo bem. atrelar isso. Não, não, tudo bem. Isso aí eu entendo perfeitamente. Ô, gente, eu tentei. Vontade de fazer certo. O pai tem vontade de fazer certo mesmo, e a maioria das vezes, né? E se ele não consegue fazer certo, é porque ele não conseguiu, né? Mas que eu acredito, eu não acredito em pais assim ruins, sei lá. Todo mundo tem a sua razão, né? Então, eu acho que o investimento no filho todo mundo tem, né? Agora, eu acho que o problema é com a gente mesmo, tá? É da gente achar que, sei lá, não sei nada que eu estou falando, tá? Estou com a mão machucada. Está embaralhando sua cabeça, a mão machucada. É, Ó, eu tentei refletir. baixar aqui no celular, mas não consegui baixar nem abrir o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, do Divaldo. Tem um capítulo chamado Amor Filial, que vale muito a pena ler. Eu tentei abrir aqui, mas não consegui. Amor Filial. O livro é Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É do Divaldo, esse livro. Da série psicológica, Joana Leão. Nós temos lá dentro. Eu tentei ter aqui, fala que tem PDF, Está aqui, ó. mas não. Você tem aí? Por que eu não tenho aqui nesse computador? Por que eu não tenho nesse computador? Quer dizer, chega e ele tem ali. Qual que é o... Chama Amor Filial. No meu livro é página 129. Eu tenho aqui. É capítulo 20. Quer ler, viu? Muito grande, né? Lembra mais para gente? Hein? Miranda, lê aí para gente, que você está aí do lado. Eu acho que vale a pena a leitura. É um pouco extenso, né? Mas acho que vale a pena. Vamos ler. Então, vá. Amor filial. Fala do Evangelho capítulo 14, que nós estamos estudando, e tem 8, honrai a vosso pai e a vossa mãe. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe a precede, a estrutura física e social. As soberanas leis da vida estabelecem códigos que se expressam automaticamente, conforme as circunstâncias, obedecendo a padrões de comportamento que estatuem as ocorrências no processo da evolução dos indivíduos, em particular, e da sociedade como um todo. Os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole, descomprometidos moral e espiritualmente. São pilotis da instituição doméstica, sobre os quais se constroem os grupos da consanguinidade e da afetividade.
Mesmo quando aparentemente emprestam as moléculas físicas para o renascimento dos espíritos, encontram-se sob jurisdição da providência divina, que jamais improvisa ou experimenta surpresas que são inadequadas ao equilíbrio cósmico. Os filhos, por sua vez, renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, genitores e descendentes. Desse modo, a vinculação pelos laços de sangue possui um significado expressivo do ponto de vista ético, que não pode ser desconsiderado. À luz do Espiritismo, bem como da psicologia profunda, as heranças do código genético impõem condicionamentos positivos ou negativos, a que o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação interior, de reparação, de desmandos, de conquistas relevantes sob qualquer aspecto consideradas. Não sendo o ser real o corpo, mas o espírito pelo qual se expressa e que o comanda, todos os processos pertinentes à sua existência devem transcorrer dentro dos sentimentos de afeição e de respeito pelos pais, mesmo quando esses não correspondem à elevação do ministério de que se fizeram um instrumento. Neste sentido, a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, ampliando a área dos sentimentos e acrescentando outros deveres, quais os da gratidão, respeito e ternura impostergáveis. Quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornaram pais adotivos ou os representam, esse dever é ainda muito maior, considerando-se que o afeto de que fizeram objeto possui um caráter mais grandioso, porque destituído da obrigatoriedade que a injunção carnal impõe quando ocorre a edificação da família. Esse formoso conceito expresso no amar pai e mãe não se restringe somente ao afeto, à consideração, enquanto se encontrem sob a sua dependência econômica e civil, mas, sobretudo, quando lhes advém a velhice, o cansaço, a enfermidade e as necessidades que devem ser supridas mediante carinho e devotamento. O declínio das forças físicas e mentais, através das enfermidades e do envelhecimento que atinge todos quantos têm a existência prolongada, é a fase mais significativa para que os filhos demonstrem o seu reconhecimento e amor pelos pais, porquanto no quebrantar das energias, a amargura, a insegurança, a insatisfação transformam-se em verdadeiros calvários para as criaturas humanas. Como o jovem de hoje, inevitavelmente, não desencarnando antes, experimentará o processo de alteração celular, o bem que oferte aos genitores. O bem que O bem que oferte aos genitores. Além de dever, é também sementeira para o próprio amanhã. Muitas vezes, os arroubos juvenis ou os anseios de gozos levam os jovens ao esquecimento dos pais, incidindo em grave erro de que se arrependerão no momento próprio, especialmente quando se tornarem também genitores, dando surgimento a transtornos psicológicos perturbadores sob o assodar da consciência de culpa. Anuímos com o fato de que muitos pais,
não correspondem ao dever que lhes diz respeito, atirando os filhos ao abandono, esquivando-se de atendê-los nas suas urgentes necessidades e sofrimentos, conduzindo-se levianamente e sem qualquer escrúpulo. Todavia, essa conduta enferma não justifica que aqueles que a sofreram ofertem a mesma moeda de ingratidão e o equivalente pão amargo e desrespeito, a fim de não derraparem pela rampa da loucura e da perversidade. O mandamento maior, preconizado por Jesus, recomenda que o amor deve ser incessante e inevitável, coroando-se de perdão pelas ofensas recebidas. No grupo familiar, esse amor deve ser mais expressivo, conduzindo o perdão a um tão elevado grau que que quaisquer ressentimentos de ocorrências infelizes se façam ultrapassados pela compreensão das dificuldades emocionais em que os genitores viviam, em razão da sua imaturidade moral e mesmo de sutis causas que remanesciam de existências anteriores, gerando antipatia e mal-estar, que não raro se fazem recíprocos. Na exteriorização desse sentimento de amor, a caridade é chamada a contribuir por superar os impositivos afugentes, sustentando o ser moral e amparando-lhe as aspirações do bem, da beleza e da solidariedade, no sábio desejo de contribuir em favor da felicidade geral. Há famílias desagregadas em clima de permanente perturbação, nas quais as lutas encarniçadas se fazem entre os membros, não poupando ninguém. Ocorre que nelas o campo de batalha das reparações espirituais se apresenta organizado, a fim de que os litigiantes compreendam a ditosa oportunidade de estarem juntos para se ampararem uns aos outros, se desculparem pelas ofensas que se permitiram anteriormente, encontrando novo rumo emocional para a experiência da felicidade. As famílias, por isso mesmo, nem sempre são ditosas ou harmônicas, constituindo agrupamentos de difíceis entendimentos, por faltarem os instrumentos da paz que cada membro desconsiderou em outra oportunidade, mas que agora retornam em carência. Assim sendo, cada espírito renasce, não no grupo da própria afetividade entre corações generosos e dignos, mas no clã onde tem necessidade de aprimorar-se pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparando-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais, nos quais deve desenvolver os objetivos superiores da existência. Muito bem. Continua Joana adiante. Nesses grupos infelizes de lutas, não poucas vezes os futuros genitores programam filhos conforme os desejos vãos, induzindo mentalmente os fetos a determinados procedimentos futuros que não são aqueles para os quais retornam ao proscênio terrestre, e imprime seus conflitos nas delicadas telas da alma dos reencarnantes, que irão experimentar posteriormente os distúrbios nas áreas sexual, artística, comportamental, que poderiam ser evitados. É certo que essa ocorrência encontra-se também estatuída nos compromissos das leis de causa e efeito, que o livre-arbítrio poderia modificar, ensejando as reparações sobre outras condições, sem os impositivos mórbidos da frivolidade dos pais. Além das famílias consanguíneas, que oferecem os equipamentos para os renascimentos físicos,
existem também aquelas de natureza espiritual, cujos vínculos são mais fortes, ligando os indivíduos que as constituem. Em face das necessidades evolutivas, no entanto, a maioria dos espíritos retorna nos grupos que lhes serão mais úteis do que naqueles que lhes proporcionariam mais alegrias e bênçãos. Seja, porém, qual for o tipo de família em que cada ser se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial e fraternal, para bem desincumbir-se das tarefas que ficaram na escuridão dos erros transatos. Quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, de forma surpreendente interrogou o grupo aturdido que o queria submeter à sombra coletiva. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E após olhar em derredor, a todos elegeu como a sua família, pois que completou todo aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. O seu amor familiar ampliava-se a toda a humanidade para a qual viera, rompendo os grilhões do grupo restrito, para ensinar que, na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família. Ele já se houvera desincumbido dos deveres do lar, encontrava-se na idade adulta, direcionava os passos para o objetivo essencial para o qual viera. Não seria, portanto, lícito que se detivesse para atender às paixões e controles de qualquer natureza em detrimento das determinações de Deus. Absolutamente, dispondo de sua faculdade de espírito superior, absolutamente lúcido, dispondo da sua faculdade de espírito superior, conhecedor do passado das criaturas e das injunções reencarnacionistas em que se encontravam, sem abandonar os compromissos morais da afetividade humana, preteriu-os, preferindo não se afastar por um momento sequer da determinação de realizar a tarefa encetada. Amar sempre é o impositivo existencial, nele incluindo todo o clã e principalmente pai e mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor Deus dará, conforme preconiza o Decálogo. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Eu vou botar esse texto no grupo, tá? Vou imprimir em PDF e mando. Jesus. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Essa foi uma leitura para a gente encerrar esse capítulo que nós tivemos, né? Realmente é importante, mas vale a pena uma reflexão bem detalhada sobre ela nas nossas meditações. É porque eu acho que isso encerra um pouquinho de cada coisa que a gente falou ao longo do capítulo inteiro. Ok? Podemos encerrar? 21h35. Terlinha, você vai fazer a prece para a gente? Tem uns pedidos aqui, tá? Você ouviu, Télia? Você fazer a prece? Está fechado. O microfone está fechado.
Vai estar em cima lá, né? Pronto. Vai com a mão operada o tempo inteiro. É, Você ouviu, Tércio? Pergunta ela sobre isso. Vai falar os números. A Rê vai fazer uns pedidos aqui, depois você faz a prece, por favor. ok. Tudo bem. Ó, Télia, está Oi, ficando muito, tá muito ruim O som. o a som. internet tem dificuldade de acompanhar o que vocês leram aí, sabe? Tá realmente difícil. A internet está falhando. Então, nós vamos passar Uhum. para outra pessoa, tá? Ah, tudo bem, Tá bom? tá bom. Um pedido aqui. Rê, senta aqui, meu marido. Vem cá. Senta aqui. Não, não sou eu que estou ficando Senta falando, ali. você está falando baixo. Senta aqui. Gente, isso é dança das cadeiras. As cadeiras. Todas as cadeiras. Você está falando, Levanta quem senta. você tá falando bem baixinho. Uhum. E eu vou pedir para você fazer a prece, tá? Gente, nós estamos aqui com um pedido para 3 jovenzinhas que estão passando um processo muito difícil de automutilação, sabe? Ai, credo. É. Então, são 3 jovens e os pais estão muito preocupados e a gente ainda tem um menino, tá? Esse não é por esse problema, ele hoje passou mal, teve que ir para o PA, está com um problema sério lá de garganta, com muita febre, e a mãe dele é companheira nossa lá da segunda-feira, nós vamos pedir por ele também. As meninas chamam Lilian Cristina, Mel Prado Alvarenga, Amanda Jardim Manini Sibinelli. E o menininho que está passando mal, que é o filho da Vanessa, é Joaquim Rojas Capuzzo. Ele já está em casa, mas passou a madrugada no PA e ela está muito preocupada com ele. Então, nós vamos pensar nesses jovenzinhos, nessas famílias também, né? Nos pais que estão muito aflitos, muito incomodados, né? Com essa situação que os filhos estão vivendo e não conseguem entender os porquês e estão buscando soluções, mas é muito difícil para os pais. E para esses espíritos também, né? Que estão aí nesse processo todo, buscando compreender o papel deles aqui nessa encarnação, talvez até sem aceitar a própria reencarnação, buscam essa atitude. E nós vamos pedir por eles, por essas famílias. Lembrar também da Alcione, que amanhã vai fazer a punção, né? Uma nova tentativa. Lembrar do Davi, com o avô dele, né? Que desencarnou esses dias. Lembrar da Claudinha e da Gabi, que não puderam estar aqui conosco. Pedir pela Terra também, para que ela possa recuperar o mais rápido possível dessa cirurgia que ela fez na mão. Pedir pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos. E agradecer a Deus e a Jesus esses momentos que a gente tem a oportunidade de refletir, de aprender, para que em novas oportunidades que Deus nos permitir, a maternidade e a paternidade novamente, a gente possa estar mais bem preparado, psiquicamente, emocionalmente, para conduzir as almas que Deus colocará no nosso caminho. E pedir por essas almas que já foram colocadas no nosso caminho,
para que a gente possa ser realmente amparo, esteio para todos eles, e que se alguma dificuldade, algum sentimento menos feliz existem deles para conosco, pela forma com que nós os educamos e os conduzimos, que o Senhor Jesus possa direcionar esse sentimento e transformá-lo em sentimentos mais nobres, tanto no coração dos nossos filhos, quanto também nos nossos corações. Por alguma atitude que a gente se incomoda ainda, né, deles em relação a nós. Abençoa, então, Jesus, a todos nós que aqui estamos. Agradecemos aos mentores espirituais da nossa reunião, ao querido José Teodoro. Agradecemos também a presença de todos os amigos espirituais que vêm estar conosco aqui para aprender como a gente. E que a gente possa aprender mais para também servir mais e melhor. Que assim seja. Ô, Cláudio e Terlia, vocês não sabem o que é que tem aqui em casa hoje? Nem quero saber. Não, não tem